Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Quem aí está feliz com Jesus? Amém? E a mesma pergunta para os jovens de ontem. Jesus está feliz com você? Olha lá. É sempre assim, o silêncio paira na segunda. Brincando. Meus irmãos, é uma alegria, uma honra estarmos aqui. E eu falo estarmos porque eu carrego aqui comigo, mesmo que em espírito, junto à minha esposa. Ela não pôde estar porque ela está trabalhando. Eu brinco, né? Alguém tem que trabalhar naquela casa, mas é que ela trabalha é farmacêutica. Mas numa próxima, em nome de Jesus, ela estará aqui com a gente, para vocês conhecerem ela, Natália. E trago um abraço também da nossa comunidade, a Igreja Tove, do Alisson, que também é pastor junto com a gente lá na igreja. E quero aqui agradecer mesmo a oportunidade, honrar meus irmãos queridos, pastor Claudemir, o Ney, o Pedro, o Emerson e tantos outros que nos receberam com tanto carinho, com tanto amor, e uma comunidade que nós já amamos para a glória de Deus. E, como eu falo quando eu vou ministrar em alguns outros lugares, eu não gosto de falar outras igrejas, né? Outras comunidades, porque a igreja de Cristo é uma só. Mas é uma honra, um privilégio conhecer mais uma parte da minha família em Cristo Jesus. Amém? É muito bom mesmo. Então, como o Ney já falou, eu sou o Leonardo, casado, pastor na Igreja Tove, e gratidão por estarmos aqui. Quero pedir para que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, por favor. Nós vamos dar sequência à série que está acontecendo aqui na igreja, Piedade. Primeira Timóteo, capítulo 4. Vamos ler os versículos 7 e 8. Quem achou, diga, eu achei. A palavra do Senhor diz assim: mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. E eu quero pedir para você abrir agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler dos versículos 14 ao versículo 18. Quem achou, diga, eu achei. 1 Tessalonicenses 5, 14 diz assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. 16. Estejam sempre alegres. 17. Orem sem cessar. Pode repetir isso comigo? Orem sem cessar. E 18. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque numa manhã como essa nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas aprove ao Senhor nos reunir aqui, domingo pela manhã, para não somente te louvar, isso é maravilhoso, é uma honra, é um privilégio, mas também para ouvirmos a tua palavra e quão rica é a tua palavra para nós, Senhor. Que a tua palavra, ao ser falada, exposta, ela venha entrar em nossos corações e a nossa mente, e ela venha nos transformar, para que possamos dar frutos que permaneçam para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém. Diga amém. Glória a Deus. Bom, estamos aí na série Piedade. Eu falo estamos porque eu até acompanhei, assisti, né, o que já foi falado. E hoje eu quero falar com vocês sobre oração. Um tema muito importante, crucial, essencial para a igreja. E às vezes nós ouvimos temas essenciais, cruciais, importantes, mas que nós já escutamos tantas vezes falar sobre oração, na nossa mente já vem assim: mas eu já ouvi tanto sobre oração,
É igual quando alguém abre lá em Lucas, no capítulo 15, você já sabe. Filho pródigo. Ah, eu já ouvi tantas perspectivas. Mas, gente, sabe o que acontece quando nós pensamos dessa forma? Não é o Senhor quem está falando no nosso ouvido. É um outro Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela sempre tem algo a nos ensinar, mesmo que falando sobre o mesmo tema. E quando nós pensamos sobre temas básicos, essenciais, como oração, como piedade, precisamos compreender que é isso que nutre a igreja verdadeiramente. Sabe, eu nunca vi ninguém passar mal porque deixou de comer determinado lanche de tal hamburgueria. Eu nunca vi ninguém ficar doente porque deixou de comer aquele rodízio de comida japonesa, para quem gosta. Eu nunca vi ninguém ficar doente porque não conseguiu tomar um refrigerante específico, mas se você ficar sem o arroz e o feijão de cada dia, tomar a sua água, o que é necessário, o que é básico, você vai ter sérios problemas. E domingo após domingo, é isso que acontece aqui. A palavra, ela é ensinada. A palavra é ensinada para nos nutrir, amém? E isso é maravilhoso. E hoje falaremos sobre oração. Primeiro, para falarmos sobre oração, eu queria entender com os irmãos o que não é oração, porque é importante. Para nós falarmos de oração, o que não é oração. E se eu pudesse resumir em uma frase ou então um termo, é que oração não é e não pode ser confundido com confissão positiva. Oração não é confissão positiva. Será que você pode repetir isso comigo? Oração não é confissão positiva. O que é confissão positiva, Léo? Confissão positiva é mais ou menos o que diz a música da Xuxa. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar ou pode me dar. De tanto eu pedir, de tanto eu insistir, Deus ele olha para mim e ele fala, nossa, como que esse irmão é poderoso. E ele recebe por insistência. Oração não é confissão positiva. E a confissão positiva, que não é oração, ela se manifesta em algumas características. Eu queria trazer algumas diferenças para mim e para você aqui nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro, o tema do poder das palavras. A confissão positiva fala que a palavra tem o poder criativo. O que o crente declara vai acontecer. E meus irmãos, façam uma retrospectiva da sua vida. Se tudo aquilo que você tivesse falado e declarado realmente tivesse acontecido, onde eu e você estaríamos? Onde? Talvez nem aqui mais, nessa terra. Talvez não estaríamos mais aqui. Quando a teologia bíblica, ela não diz que a palavra não tem impacto. A palavra tem impacto, com certeza. Mas somente Deus tem o poder criativo com as palavras. Nós não. O cristão deve orar e depender da soberania de Deus e agir através da sua responsabilidade. Segundo tema, a natureza da fé. A confissão positiva, que não é oração, diz que a fé é uma lei espiritual que ativa bênçãos. Ou seja, quanto maior e mais fé, mais bênção. Quanto maior e mais fé, mais resultados. Quanto maior e mais fé, mais eu tenho. Quando a teologia bíblica não fala sobre tamanho de fé, mas fala sobre objeto da fé. Não importa você ter uma fé grande, enorme, gigante, mas você ter uma fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, mas no objeto correto, e o objeto correto é Cristo e nada mais. É Cristo e nada mais. Você pode ter uma fé gigante, uma fé do tamanho de uma montanha. Mesmo assim, você não vai conseguir mover nenhum grão de mostarda. Mas se você tiver a fé no objeto correto, que é Cristo Jesus, aí você vai poder mover até montanhas, porque a fé está no objeto correto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Outro tema que é muito falado é a prosperidade material. Que prosperidade material, ou então até na saúde, é direito de todo crente. Então, quando eu e você passamos por problemas financeiros, passamos por problemas na saúde, logo alguém já olha e fala, está em pecado.
está em pecado. E claro que em alguns momentos, sim, má administração, pecado realmente de não ser generoso para com a obra do Senhor, pecado de não se cuidar, não cuidar do próprio corpo, ou até pecados realmente que resultam em doenças, mas o crente, ele não está retirado das coisas normais que acontecem debaixo do sol. O crente passa por essas questões. Passa. Quem aqui nunca ficou doente? Quem aqui nunca passou por um problema financeiro? Isso não é porque você está longe de Deus, necessariamente. Quando a teologia bíblica diz que Deus, ele pode e abençoa, tanto materialmente, quanto na saúde, quanto fisicamente. Mas sinal de saúde ou de prosperidade financeira não necessariamente é sinal de conversão. Então, meu irmão, minha irmã, não caia na conversa de outro evangelho que fala que se você está passando por problemas, até por depressão, ansiedade, essas crises de patologia que têm nos afrontado, que você necessariamente está em pecado, porque nós passamos por isso. Isso não significa que Deus não está conosco. Significa o que Jesus prometeu para nós, que no mundo passaríamos por aflições. Mas Ele também prometeu para nós que estaria conosco até o nosso último dia de vida, para todo o sempre, em nome de Jesus e amém. E aí, dentro da confissão positiva, tem a confissão negativa, que palavras negativas atraem derrota, doença. E as pessoas falam, evita dizer que está doente. Não fala. Evita dizer que está cansado. Não fala isso não. Não, meu irmão. Mas quem aqui não fica doente? Quem aqui não fica cansado? Se você não falar, às vezes as pessoas não percebem. Às vezes eu brigo com a minha esposa. Olha, eu brigo às vezes com a minha esposa. Perdão, né, mas acontece. Porque ela trabalha, e ela trabalhava no administrativo, agora ela trabalha numa farmácia. Graças a Deus é muito melhor para ela, porque ela trabalha mais perto de casa. Mas às vezes ela fala, tô cansada. E naturalmente, porque ela trabalha de pé, andando, enfim. Gera cansaço. E aí eu paro para pensar e falo, mas ela tá certa, tem que falar que tá cansado. Se tá doente, tem que falar, estou doente. Se tá mal, estou mal. Isso não é confissão negativa. Isso não é errado. Isso é você mostrar de fato como você está e quem você é para o seu irmão. Isso é bom. A teologia bíblica fala que nós precisamos admitir a nossa fraqueza, porque isso mostra que a nossa dependência não está em nós, mas em Cristo. Não é superstição, não é ritual, não é religiosidade, mas é verdade diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. A centralidade da mensagem na confissão positiva é ênfase na vitória pessoal, cura, bem, sucesso. Na teologia bíblica, a ênfase é Cristo crucificado e ressurreto, no evangelho da graça e na glória de Deus. Visão de sofrimento, na confissão positiva, sofrimento é sinal de falta de fé. Na teologia bíblica, sofrimento faz parte da vida cristã e nos transforma para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Glórias a Deus pelo sofrimento que nós passamos, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. Eu costumo falar na igreja que o cristão, o crente, ele não precisa correr atrás do sofrimento. Não, não é isso também. Não. Se tem oportunidade de não sofrer, eu quero ir para o sofrimento, eu vou para lá. Não, o crente não é assim. Fica tranquilo, porque o sofrimento vai correr atrás do crente, é normal. Isso acontece, mas em Cristo nós temos a vitória, em nome de Jesus. Influência principal da confissão positiva, pastores da teologia da prosperidade, líderes de seitas e hereges, e da teologia bíblica, reformadores, pais da igreja e tradição bíblica e histórica. E um ponto, para nós resumirmos muito bem aquilo que nós falamos, é que orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus escutará e ajudará da melhor forma. Será que você pode ler isso? Vamos ler juntos? Orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus escutará. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus que
O cara lá de cima, que para nós é o nosso Deus, o nosso Pai, quando escuta as nossas orações, não faz tudo aquilo que nós pedimos, mas cumpre a sua vontade em nossas vidas. Deus seja louvado por isso em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Bom, na oração nós temos a garantia de algumas coisas. Primeiro, nós temos a garantia do acolhimento. Deus acolhe, escuta, considera as nossas palavras. Nós temos a garantia do relacionamento. Deus, ele se relaciona conosco e nós com Deus através da oração. E também nós temos a garantia da paz, que excede todo o entendimento. Quando nós oramos, 3 coisas podem acontecer. 3. Primeiro, repita comigo, a bênção desejada. Você crê nisso, meu irmão? Quando você ora, pede, confia, busca, bate, insiste, isso sim pode acontecer. A bênção desejada. Você pede algo e Deus te concede. Seja uma cura, seja uma prosperidade financeira, seja uma libertação, uma conversão. Você pede, você ora. E Deus pode fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Mas há uma segunda resposta que Deus pode te dar, que é: espere. E aí, eu e você precisamos de perseverança para esperar o tempo certo. E talvez aqui seja a resposta mais difícil de escutar de Deus. Porque quando nós escutamos, está concedido, ou então, não, já sabemos que não acontecerá, ou já recebemos. Agora, quando é, espere. Espere. Pega para nós. Necessitamos de perseverança para esperar o tempo certo e não lançarmos os pés pelas mãos, não assumirmos o controle da nossa vida e não querermos ser Deus sobre nós mesmos. Porque o cristão, ele tem uma facilidade muito grande, eu falo pensando na minha vida, e talvez alguns aqui se assemelham com isso, de pedir algo para Deus e quando vê que esse algo não está acontecendo, logo fala: Deus, eu sei que eu pedi para o Senhor, mas o Senhor está demorando demais. Eu sei que eu falei para o Senhor, eu oro, eu confio, mas está muito lento o processo, sabe? Então acho que eu vou conseguir fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou assumir o controle só para fazer isso. Depois eu devolvo na sua mão. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Ore, espere, persevere, espere o tempo certo, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Isso é verdade, a verdade do Evangelho, da palavra. A terceira resposta que pode chegar para nós é um não, quando nós oramos. Orei, pedi, confiei, busquei, e Deus pode falar: não, não concedo. Não concedo. Algo um pouco parecido com o que Deus falou, por exemplo, para o próprio apóstolo Paulo. Não. Mas é bom porque Deus é um Deus gracioso. E o não nunca vem só com o não, ele vem acompanhado. Não, isso eu não te concedo, mas a minha graça te basta. Deus não nos dá apenas o não, mas Ele nos dá a força para viver sem aquilo que nós tanto pedimos e queremos. E glórias sejam dadas ao nome de Jesus por isso. Amém, meus irmãos? Amém. E aí, o que é a oração? Acho que vai ficar um pouco pequeno para vocês. A oração é relacionamento de pai e filho. A oração é natural para o cristão. É a respiração vital do crente. A razão pela qual alguns crentes andam tão abatidos e exaustos é que prendem sua respiração espiritual, quando deveriam estar abrindo seus corações para Deus e recebendo a atmosfera divina que o cerca, sua divina presença. Aquele que não estiver fielmente em oração, luta constantemente contra a sua natureza espiritual. Está segurando o seu fôlego espiritual. Isso quem falou foi John MacArthur. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar. Nós precisamos
orar. Sabe, nós precisamos dar importância para esse exercício da fé cristã que é a oração. Porque quando nós oramos, nós nos relacionamos com o Senhor. Nós buscamos ao Senhor, mas a oração não é somente um monólogo, não somos só nós quem falamos. Mas se cremos, oramos, esperamos, Ele também fala conosco. Ele nos responde, Ele se relaciona com a gente através da oração. Através da oração. John MacArthur também vai dizer que a oração é um meio pelo qual Deus realiza os seus fins. Meu irmão e minha irmã, Deus não é poderoso o suficiente para fazer as coisas sem nós orarmos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele não precisa. Ele não precisaria. Mas Deus escolhe agir na terra, agir na igreja, através da oração do seu povo. E isso é maravilhoso, porque é um convite do Senhor. Eu poderia fazer tudo sozinho, eu poderia fazer numa só palavra, mas eu te convido a participar junto comigo através da oração. Sabe, a oração, ela tem um poder, e não simplesmente na oração, mas no objeto para qual nós oramos, que é Cristo. E tem pessoas que se converterão, que abandonarão o seu velho homem e se converterão ao Evangelho de Cristo Jesus através da sua oração e intercessão. Você precisa acreditar nisso. Não porque você é bom, não porque há virtudes em você que não seja Cristo, mas porque Deus quer assim. Só que aí, eu e você não oramos. Eu e você não buscamos. Eu e você não damos valor para a vida de oração. Como Deus agirá? Se Ele fala que agirá por meio da oração. Precisamos ser batizados com esse espírito de uma vida de oração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, precisamos disso. O poder não está simplesmente na oração, porque Deus pode fazer as coisas sem ela. O poder está em Deus. O poder está em Deus. E aí, uma pergunta que podemos fazer para nós mesmos. Por que devemos orar? Por quê? Por quê? Primeiro, abra Mateus capítulo 6, versículo 5, por favor. Tá ficando claro, meus irmãos? Amém? Mateus capítulo 6, versículo 5. Quem achou, diga, eu achei. Mateus 6,5 diz assim: quando vocês orarem. Para por aí. Por que devemos orar? Porque Jesus ordenou que orássemos. Já seria suficiente parar por aqui. O quando é diferente do se. Se eu for para determinado lugar, significa que eu não posso ir, que eu posso não ir. Se você passar por lá, significa que a pessoa pode não passar. Mas quando eu for para determinado lugar, significa que eu vou. Jesus dá 3 ordens em Mateus capítulo 6, importantíssimas. Ele coloca sempre o quando. Quando jejuares, quando orares, quando contribuíres, quando contribuístes, quando forem generosos. E o orar também tem o quando. Em Tiago, nós vamos ver que pecado não é só quando nós fazemos o mal, que não deveríamos fazer, mas quando não cumprimos e praticamos o bem que sabemos que devemos fazer. Esses dias eu estava na igreja e perguntei para o irmão, falei, irmão, para você não orar é pecado? Ele falou, não. Falei, pois para mim é. Quem é que sabe que orar é necessário? Levanta a mão.
Se você não faz, está em pecado, meu irmão. Jesus ordenou que nós orássemos. E aqui nós não estamos falando daquele tipo de oração que já vem na sua cabeça como a oração correta. Ah não, tem que orar, então se eu tenho que orar, eu tenho que orar igual aquele irmão. Deus magnífico, esplendoroso. E se você ora assim, irmão, tudo bem, continue, eu acho muito bonito. Maravilhoso. Mas oração é relacionamento de pai e filho. Às vezes a oração é para falar: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não concordo. Eu acho que o senhor está errado. Isso também é oração. Relacionamento de pai e filho. Jesus mandou que nós orássemos. Segundo motivo porque nós precisamos orar. Não sabemos qual a vontade de Deus para as situações que vivemos. A não ser que você, entre nós aqui, seja um vidente. E não em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém, não sabemos qual a vontade de Deus para as situações que nós vivemos. Por isso, devemos orar. Meu irmão, há 4 anos atrás, hoje ele tem quase 15, ele faz no final do ano agora. E há 4 anos atrás, com 11 anos mais ou menos, ele foi diagnosticado com leucemia. A primeira vez. E a gente que acredita em Deus, está no Evangelho, acredita que nada acontece fora da vontade de Deus, logo a gente entra num choque de realidades. Fala, Deus permitiu que isso acontecesse. Mas qual que é a nossa função? A nossa função é orarmos. Para quê? Para cura. Oramos. Ele foi curado, para a glória de Deus. E aí esse ano, a doença voltou. Não sabemos qual é o propósito de Deus com a volta dessa doença. Mas sabemos o que nós devemos fazer, que é orar. Como diz um grande pastor e amigo meu, nós não enxergamos na curva, mas Deus enxerga, sabe o que nós devemos fazer e devemos orar. Devemos orar. Não podemos nos acomodar. Não podemos colocar debaixo das coisas e falar, não, é isso mesmo, então é. A doença chegou, então eu aceito a doença. Ah, não, então isso está bom. Não, desse jeito também está tranquilo. Precisamos orar, crer que o Senhor escuta a oração do justo. A oração do justo é poderosa em seus efeitos, para a glória de Deus, não para a nossa. Então não sabemos qual a vontade de Deus para as situações que vivemos. Por isso, nós devemos orar. A oração, ela tem o objetivo de mostrar a relação viva entre Deus e o seu povo. Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Se você puder abrir, abra lá, por favor. Êxodo 33, 15. Êxodo 33, 15. Quem achou, diga, eu achei. Olha um exemplo de um relacionamento de um pai e filho, um relacionamento entre Deus e nós. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Na oração, Deus, Ele nos provoca de uma forma que nós temos uma relação verdadeira com Ele. Porque às vezes a nossa boca, ela fala, Deus, o Senhor é bom. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, o Senhor, tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é bom. E de fato isso é verdade. Mas a nossa boca fala e o nosso coração não crê nisso. O nosso coração não crê nisso. Deus está nos levando por um lugar e o nosso coração não gostaria de estar indo por aquele lugar. Precisamos deixar isso claro para o Senhor, porque às vezes Deus está nos provocando. Nos provocando. Deus faz isso para que nós saiamos da nossa zona
de conforto. Mas não com o entendimento errado, porque eu e você, nós não mandamos em Deus. Eu e você, nós não ordenamos o Senhor. Eu e você não determinamos para o Senhor. Eu e você pedimos, mas nos submetemos humildemente. Ele é quem manda, nós obedecemos. Ele é o Senhor, nós somos os seus servos. Ele é o Rei, nós somos aqueles que participam com Ele. Mas é Ele quem governa e não nós. Precisamos compreender isso. Nos submetemos, curvamos e suplicamos com humildade. Tem um exemplo bem legal que eu ouvi de um pastor que talvez vocês conheçam, que é o Jeremias Pereira, né? Um pastor que usa umas roupas bem legais. Eu pensei de vir uma camisa igual a dele hoje, mas na segunda vez, quem sabe, né? Uma camisa cheia de flor, assim, né? Bem legal. E ele dá um exemplo bacana. Ele fala assim: chega na sua casa um dia. Quem aqui é casado? Levanta a mão. E aí eu vou falar com os homens aqui. Chega na sua casa um dia e fala assim: mulher, eu determino que você faça aquela comida. Irmãos. Gente, isso não é um conselho, tá? É só um exemplo, não. Olha só. Ou chega lá e fala assim: mulher, eu determino que você lave essa roupa. Meu irmão do céu. Ou a mulher também, né? Mas a mulher geralmente, ela fala determina, né? A mulher mais, né? Minha esposa determina, ela, né? Determino que você lave essa louça. Amor, te amo, em nome de Jesus, estamos juntos. Faz isso um dia para você ver com a sua esposa o que vai acontecer. Faz. Para você ver o que é bom para tosse, como dizia minha avó. E aí ele dá outro exemplo, é interessante porque ele fala: chega lá pro seu cachorro. Eu determino que você faça xixi, ou número 2, em determinado lugar. Ele vai fazer, né? Ele vai, claro que ele vai, né? Claro, óbvio. Ele traz isso de uma forma cômica, mas para mostrar que como nós às vezes enxergamos o nosso Deus. Que nós não temos capacidade, não determinamos para o nosso semelhante, nem para um ser que é abaixo de nós, ou o nosso cachorro, mas queremos determinar as coisas para Deus, colocá-lo contra a parede. O Senhor precisa fazer isso. Não, Ele não precisa, Ele faz tudo conforme o conselho da sua perfeita vontade. E isso é o melhor para mim e para você, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não para nós, para Ele. E se torna para nós também. Amém, meus irmãos? Terceiro motivo pelo qual nós devemos orar. Orar é falar com Deus. Não apenas uma obrigação, mas é um enorme privilégio. Sabe, meus irmãos, eu e você, talvez, nunca daremos valor para isso aqui, como deveríamos. Por quê? Nunca ficamos sem isso aqui. Nunca. Hoje tem a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do profeta, a Bíblia do apóstolo, a Bíblia do bispo, a Bíblia... Daqui a pouco vai ter até a Bíblia do cachorro. Daqui a pouco vai ter todas as Bíblias. Tem de tudo. Tem de papel. Tem no celular. Você consegue escutar. Tem de tudo. E se você não tiver Bíblia, chega para o irmão e fala: irmão, eu queria tanto uma Bíblia. Esse irmão vai te presentear, eu tenho certeza. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? Ele vai te dar. Nunca ficamos sem. Por isso, talvez, nunca vamos valorizar como deveríamos. Mas imagina você ficar um mês sem poder ler a Bíblia. Para alguns, talvez, não faria falta, porque já ficam. Imagina você ficar um mês sem poder orar. Para alguns, talvez nem faça falta, mas para quem ora, não saberia viver sem. Orar é um enorme privilégio, porque na oração nós não precisamos do pastor, do líder. Nós temos acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. Um livre, novo, aberto caminho
por Cristo Jesus. E às vezes não valorizamos isso. Não valorizamos isso. Precisamos valorizar a oração. E aí, caminhando para o final da mensagem, como devemos orar? Romanos, capítulo 8, versículo 26, se você puder, abra lá, por favor. Romanos 8, 26. Quem achou, diga, eu achei. Diz assim, Romanos 8, 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Primeira resposta da pergunta de como nós devemos orar. Não sabemos orar como convém, mas sabemos que nos convém orar. Então, se você olhar e bater no peito, não, eu sei, não, orar, deixa comigo, eu sei como fazer. Não sabemos orar, mas sabemos que precisamos orar. E mesmo as nossas palavras sendo mal faladas, o Espírito intercede e traduz as nossas palavras para o Senhor. Por isso que o Espírito Santo é essencial na nossa oração. Agora, volte para Mateus, capítulo 6. Que eu quero continuar lendo aquele versículo 5. Porque se não sabemos como orar, mas tem uma forma que Deus fala, não, ore assim. E Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, diz isso para nós. Versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras vazias várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Sabemos uma forma que não devemos orar, como os hipócritas, como os fariseus, que subiam nos palanques, nos bancos das praças, dos lugares, olhavam para o alto e oravam, Senhor, obrigado, porque eu não sou como os gentios, obrigado, porque eu não sou como aqueles pecadores, Senhor, obrigado, porque eu sou tão bom, obrigado, porque eu me pareço tanto contigo. Não é essa forma que nós devemos orar. A oração requer humildade. Nosso lugar em Cristo. Por isso que o culto público é maravilhoso. O culto público nos ensina como devemos orar, nos arrependendo. Senhor, eu não sou ninguém. E você começa a oração assim, Senhor, eu me arrependo diante de Ti, eu não sou ninguém, eu falhei em tal forma, eu fiz tal coisa que não Te agradou, eu olhei onde não deveria ter olhado, eu pensei o que não deveria ter pensado, e na oração Deus vai falando com você e você vai se erguendo, mas não pela sua força, mas Cristo vai te erguendo através da oração, para que você se torne quem Cristo quer que você seja. Isso é maravilhoso para nós, isso é maravilhoso. Não devemos orar como os hipócritas, como os fariseus, mas como humildes filhos de Deus. E aí, o Pai Nosso é um modelo que devemos seguir de oração. Não como vãs repetições, mas a sua base estrutural. A base estrutural do Pai Nosso, que nós não vamos ler agora, porque para remir um pouco o tempo, mas lê em casa.
A base estrutural do Pai Nosso é: nós oramos ao Pai, repita comigo, oramos ao Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito. Nós oramos ao Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito. É muito importante, mesmo que não saia da sua boca, porque às vezes nós esquecemos. Às vezes vamos orar no fim do dia e falava: Deus, abençoa Jesus. Deus, perdoa todos os seus pecados. E aí você já dorme assim. E o Espírito olha: ô meu, como tá cansado. Vou traduzir isso aqui porque não vai dar certo. Mesmo que nós esqueçamos isso nas nossas palavras, mas na nossa cabeça, isso precisa estar consciente. Oramos ao Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito. O em nome de Jesus não é uma barganha. Em nome de Jesus não é religiosidade. É porque se nós não oramos em nome de Jesus, Deus não considera. Não. Por quê? Ele nos escuta por causa de Jesus. Ele nos aceita por causa de Jesus. Ele nos redime por causa de Jesus. Então é em nome de Jesus e por meio do Espírito. O Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E na oração, primeiro, repita comigo, nós reconhecemos a paternidade de Deus. Segundo, nós nos rendemos, graças e adoração. Terceiro, nós intercedemos pelos irmãos. Isso é muito importante, meu irmão. Sabe, se você começar hoje uma vida de oração, ou se você já tem e tem dificuldade, vou te dar uma dica, um conselho. Pense nos problemas que as pessoas passam. Pense nas aflições dos seus familiares. Comece exaltando ao Senhor, reconhecendo sua paternidade, sua soberania, sua graça. Mas pense em pessoas. Pare de pensar um pouco só em você mesmo. Meu irmão, o desafio depois vai ser você parar de orar. Quantas vezes antes de dormir eu e minha esposa estamos orando, a gente tem esse costume, e aí começamos a orar por alguém, outro alguém, a gente acaba, vamos dormir, vamos. Aí a gente vai quase dormindo. Não, mas se aquela pessoa vir, vamos orar de novo. E não acaba. A lista é interminável. Intercessão pelos nossos irmãos. E claro, repita comigo, na oração, pedimos e suplicamos por socorro e ajuda do alto. Meu irmão, minha irmã, vai fazer uma entrevista de emprego? Ore ao Senhor. Vai passar pelo médico para receber ou não um diagnóstico? Ore ao Senhor. Vai conduzir um culto, uma ministração, uma oração? Ore ao Senhor. Qualquer coisa, ore ao Senhor. Orar sem cessar não é ficar 24 horas por dia falando, orando, mas é estar em sintonia com o Senhor em todo o tempo. E aí, caminhando para a conclusão, Spurgeon, ele diz o seguinte: 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Isso é um convite, uma convocação para mim e para você. Reclame menos e ore mais. Transforme a murmuração, a reclamação, em oração. John Piper, ele diz o seguinte: separe um tempo e um lugar todos os dias para orar e não negocie isso. Sabe o que isso significa? Priorize a oração. Alguns contextos aqui pode ser igual, por exemplo, na casa dos meus pais. Eu, mais 4 irmãos, meus pais, muita gente. Acho que vocês estão familiarizados com a casa cheia aqui nessa igreja, né? Amém? Estou em casa. E o melhor lugar para ter esse tempo na casa dos meus pais era no banheiro. Às vezes vai ser lá. Separe um lugar, separe um tempo, todos os dias, para você orar ao Senhor, o seu secreto com Deus. Priorize a oração. E Leonard Ravenhill, ele fala o seguinte: se fracassamos na oração, fracassaremos em toda frente de batalha.
Um crente que não ora é um crente fraco. Meu sogro, também pastor, ele tem uma frase que é conhecida de algumas pessoas, que não é dele, ele pegou de alguém que ele diz, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Se fracassamos na oração, fracassaremos em toda frente de batalha. E por último, para encerrarmos, é uma provocação misturada com um convite, misturada com uma reflexão. Se Jesus orou, quem somos nós para não orarmos? Senhor, obrigado pela tua palavra.